Com certeza você já deve ter ouvido aquela história do sapo na panela. Se você coloca um sapo na panela com água fria e vai esquentando gradualmente, ele acaba fervendo, morre ali dentro sem perceber a mudança de temperatura. Porém, se você pega uma panela, aquece a água ao ponto dela ferver e depois joga o sapo na panela, ele pula fora imediatamente. Tá? Por que eu estou te dizendo isso? Essa reforma tributária, ela é terrível. Quem está defendendo ela com certeza não leu, ou se leu não entendeu as implicações da nossa economia a longo prazo. E essa é a parte que me preocupa. Quando algo é ruim, mas o resultado é imediato, você consegue reverter a situação, porque como o resultado se torna muito explícito, muito escancarado em um curto espaço de tempo, as pessoas já começam a trabalhar para reverter aquele dano causado. Mas quando é algo que causa um dano durante um longo período, muitas vezes as pessoas não percebem e quando chegam a perceber, a situação já está no estado irreversível. Essa reforma tributária ela é ruim em todos os aspectos, ela não vai simplificar. Nós vamos colocar hoje a iniciativa privada do nosso país para trabalhar com 2 sistemas tributários paralelamente por um período de até 10 anos, concentrando a arrecadação de impostos e tributos do nosso país na mão de uma facção criminosa, que criou um conselho federativo que vai decidir como o nosso dinheiro vai ser gasto. Um conselho federativo onde terão representantes de cada um dos estados que vai definir, por exemplo, como que o dinheiro do Acre vai ser gasto, só que com a maioria das pessoas que nunca foram sequer ao Acre. Então, como que isso faz sentido? E esse conselho escolhido muitas vezes com a influência do governo federal, que é essa facção criminosa. Tem ali dentro questão de gênero, raça, o que é mais um absurdo que eles estão inserindo dentro do texto. Bom, e aqui vai a questão. Nós vamos agora sofrer, e pior que não é nós, quem mais vai sofrer com isso serão nossos filhos, porque os impactos dessa reforma tributária realmente se tornarão perceptíveis, né, o dano que ela está causando daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Já vai começar agora. Muitas pessoas, uma boa parte da iniciativa privada já não vai querer muito investir o dinheiro em abrir negócios no nosso país, ou investir no nosso país, porque a tributação vai aumentar. Que é uma outra questão. Essa reforma tributária aumenta impostos. A nossa reforma tributária, que nós queríamos que fosse debatida, não aumentaria os impostos, simplificaria e não aumentaria. Esta vai aumentar. Mas você quer a prova cabal de que esse texto não é bom? Se esse texto fosse bom, ou seja, se ele realmente diminuísse os tributos, se esse texto realmente simplificasse o sistema tributário brasileiro, o governo federal não precisaria gastar 6 milhões de reais com cada deputado que votasse a favor. Não seriam necessários liberar 7 bilhões em emendas em um período de 48 horas. Isso é o recorde da história da presidência brasileira. Não é desse ou do governo anterior, não, da história. Desde a redemocratização, nunca se liberou tanto dinheiro em um período tão curto de tempo. Isso aqui é uma prova maior de que essa reforma não é boa. Ela foi enfiada goela abaixo também em um período de 48 horas, onde os deputados não leram. E quem disse que leu está mentindo, porque ler um texto de reforma tributária não é simplesmente ler os parágrafos que estão ali, é ler o parágrafo, analisar as leis às quais eles se referem, fazer um estudo de impacto econômico de cada uma daqueles artigos e não deu tempo. É simplesmente inviável. Essa análise não aconteceu. Por quê? Porque se nós tivéssemos o tempo hábil de sentar, analisar, ver as leis correspondentes e fazer um estudo econômico, um estudo de impacto econômico, nós iríamos provar que ela é ruim. Então ela tinha que ser aprovada, e aí que vem a questão, antes que nós tivéssemos tempo de provar que ela era ruim, sim. Está totalmente errado. Uma reforma tributária num país da magnitude do Brasil jamais deveria ser aprovada dessa forma. E para ter sido aprovada dessa forma, em tão pouco tempo, sem tempo de análise, gastando essa fortuna, dando 6 milhões de emendas para cada deputado que votasse a favor, com certeza ela é ruim. Não tenha dúvida disso. Quem votou a favor dessa emenda não está preocupado com o legado, não está preocupado com o Brasil a longo prazo, está preocupado com a sua emenda agora, com o seu cargo agora, em ficar bem com o seu líder de partido. Não estão preocupados. Enquanto ao Tarcísio, me desculpe, mas ele está redondamente equivocado.
É triste ter que dizer isso. Ou ele se preocupou apenas com São Paulo, porque lá sim tem muita indústria, ou ele está apenas preocupado com São Paulo e dane-se o resto do Brasil, ou, bom, eu não sei qual é a segunda opção. A única possibilidade é essa, ele não está preocupado com São Paulo. Vai dificultar e muito a vida do agro. Tem um imposto ali que é uma coisa abjeta, que é o imposto sobre ações ecológicas, ou seja, agora, a critério do governo, o que ele considerar que é danoso para o meio ambiente, ele pode aumentar os impostos em cima disso, sem nenhuma preocupação, sem lei nenhuma. Aí é outra parte. A maioria das definições dos impostos vão ser através de leis complementares. Só que lei complementar, a gente não sabe o que é que vai ser e eles só precisam de mais da metade dos votos, ao contrário de uma PEC, que é 3/5. Ou seja, fica muito mais fácil para esse governo aprovar leis complementares, jogando os impostos lá em cima, sem colocar no texto, porque uma lei complementar precisa de menos votos para ser aprovada. Assim, tá tudo errado. Não tem como defender isso, gente. Me desculpa, mas não tem como defender. Nós não somos contra a reforma tributária, nós somos contra esse sistema que está sendo apresentado, porque isso não é reforma. Reforma implícita. Reforma, ele tem uma conotação de melhoria. E esse texto não tem melhoria. É triste ver como que a gente tem deputado que não lê, que não entende as consequências. É triste. Parece que o analfabetismo funcional chegou em boa parte até do Congresso. Não, é triste. Antes de você ir para o próximo vídeo, COS TV. O link está aqui embaixo, aqui em cima, lá na minha casa agora, onde eu deixo os meus conteúdos, onde eu publico vídeos exclusivos, inclusive, porque aqui tem censura, lá não, tem liberdade de expressão. E o melhor, faça o seu perfil, deixe o seu comentário que vai acontecer uma coisa, você vai ganhar dinheiro. Lá você pode ganhar dinheiro apenas deixando comentários nos vídeos. Faça o teste. Um abraço.